sejam bem-vindos à quarta aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ver o que tem de objetos de conhecimento nesta aula? Então, nossa aula é 4 objetos de conhecimento. O circo como patrimônio cultural, amazônico e global. Investigação crítica e apreciação histórica. Detalhamento. O circo como patrimônio cultural. O circo na Amazônia. Resgate da memória de circos itinerantes na região. Artistas circenses locais, se houver. E vamos dar início à nossa aula. Então, como vamos falar de circo, nada melhor do que dentro de um picadeiro, como vocês podem observar. Então, nós temos ali uma lona colorida, então, todo um visual para que dê emoções aos espectadores. Então, as práticas de linguagem, seja elas artísticas, corporais ou verbais, constituem-se como formas de expressão pelas quais os indivíduos e os grupos sociais constroem e comunicam suas perspectivas de mundo. Cada discurso produzido nessas práticas carrega marcas históricas, culturais e sociais que revelam, reafirmam ou contestam relações de poder presentes na sociedade. Nas linguagens artísticas, incluindo todas as manifestações, tanto as artes plásticas, o teatro, o cinema, principalmente o circo, o discurso se manifesta de maneira simbólica e sensível. As obras artísticas não apenas refletem realidades, como também produzem interpretações críticas sobre elas. Diante disso, vamos analisar o circo como patrimônio cultural amazônico, resgatando a memória de circos itinerantes. Então, vocês sabem o que é um patrimônio cultural? Bem, um patrimônio cultural são bens que podem ser materiais. Os bens materiais podem ser a arquitetura, por exemplo, um prédio, uma obra artística, um monumento. Por exemplo, aqui em Manaus, nós temos o Teatro Amazonas. Então, são materiais, aqueles que são palpáveis. E os imateriais, quais são? Os imateriais são aqueles que não são palpáveis, como, por exemplo, a dança, a música, as manifestações folclóricas e manifestações religiosas também. Então, o circo é uma manifestação artística antiga que se reinventou ao longo do tempo, tornando-se um importante patrimônio cultural no mundo e na Amazônia. Então, o circo nada é mais do que um patrimônio imaterial, ou seja, ele não é palpável, certo? Em escala global, ele evoluiu de espetáculos tradicionais para formas contemporâneas que misturam teatro, dança, música e crítica social, revelando discursos sobre corpo, risco, talento, identidade. Lembra do Circo de Solé, que tinha um espetáculo Alegria? Então, ele fazia ali uma crítica, como nós já falamos sobre o Circo de Solé, ele é um espetáculo que tem uma narrativa. Então, o espetáculo todo, ele conta uma história. Então, essa história conta o mau uso do dinheiro público, da política. Então o circo, na Amazônia, o circo ele adquiriu características únicas durante décadas. Circos itinerantes viajaram por rios e estradas, levando alegria a comunidades ribeirinhas e construindo vínculos afetivos que marcaram a memória coletiva. Então, por ele ser um patrimônio imaterial, e é muito difícil pegar, por exemplo, de documentos, fotografias, e ele está na memória do povo ribeirinho que assistia a um espetáculo. Esses circos geralmente são familiares,
que preservaram saberes, histórias e práticas artísticas que são fundamentais para a identidade cultural da região. Então, todo o patrimônio cultural, ele tem um valor histórico e cultural para uma determinada comunidade. E esses patrimônios, eles são sempre preservados pelo poder público. Então, na Amazônia, o circo fluvial itinerante, ele representa o verdadeiro resgate da memória circense na Amazônia. Ele é a forma de arte que sobreviveu ao colapso do ciclo da borracha. Então, vocês sabem que durante o ciclo da borracha, em 1800 mais ou menos, houve uma grande evolução econômica aqui em Manaus. Então, Manaus se tornou a cidade mais rica do Brasil. Então, várias famílias vieram fixar residência, inclusive havia os barões da borracha. Então, vários espetáculos vinham para Manaus, principalmente óperas, e também grandes círculos. Então, com o colapso, com a queda do ciclo da borracha, então, o círculo ele adaptou-se à geografia e à cultura da região para se tornar um elemento fundamental na vida das comunidades ribeirinhas e cidades do interior. Então, o circo na Amazônia, resgate da memória de circos itinerantes. A característica mais singular do circo na Amazônia é a sua dependência dos rios como principal via de transporte. Ora, vocês sabem que aqui no Amazonas tem uma extensão territorial muito grande. Então, os rios, eles servem de estradas. Então, através dos rios que os circos itinerários, eles iam de comunidade a comunidade, certo? Então, os rios, eles serviam como principais via de transporte. Durante o século XX, pequenos circos familiares percorriam rios e comunidades amazônicas, levando espetáculos de palhaçaria, acrobacias e teatro popular a regiões isoladas. Vejam só, esses circos itinerantes criavam vínculos afetivos com as populações locais e contribuíam para a formação artística de crianças e jovens. Então, esses circos itinerantes viajavam através dos rios de algumas comunidades e, a partir daí, as crianças e os jovens tinham um vínculo afetivo. Por exemplo, alguém de vocês já foi ao circo? Então, quem já foi a circo, principalmente quando é criança, sempre tem uma memória afetiva de um espetáculo que assistiu, ou de um palhaço, ou de um acrobata, de um mágico. Então, sempre tem essa, essa lembrança afetiva do rio. Então, vamos viajar com vocês. Aqui nós temos um barco onde os circos itinerantes faziam esses trajetos. Então, são embarcações regionais. Então, a lona, as estruturas de madeira, as arquibancadas, os figurinos e toda a família circenses são carregados em barcos de médio a grande porte, adaptados para essa jornada. Então, esses barcos aqui eram um meio de transporte para toda a família circense. Geralmente, esses circos itinerantes, como eu já falei, eram compostos por toda a família. Então, a chegada do circo a uma pequena cidade ribeirinha é por si só um grande evento, sendo o barco o primeiro sinal visível do espetáculo que está por vir. Então, quando a população ribeirinha via um barco desse chegando próximo, então fazia a alegria ali de toda a comunidade, que era um espetáculo de grandioso, de palhaçaria, de acrobata, de mágico, e sempre deixava uma memória afetiva dessas populações. Então, esses circos eram nômades, ou seja, não tinha local fixo, então ele ia de região em região. Então, as companhias, elas circulam por rotas fluviais pré-definidas, passando semanas ou até meses em cada localidade. O rio, neste contexto, não é apenas um obstáculo,
mas a estrada que conecta o espetáculo ao seu público. Então, como vocês puderam observar, os barcos eram os principais meios de transporte para levar todos os elementos circenses, desde a lona, todos os artistas circenses, então todos os elementos do circo. Então, esse ritmo lento, ele garante a visibilidade do espetáculo e permite que a notícia do circo se espalhe pelas comunidades vizinhas. Então, esse circo ia de comunidade em comunidade, certo? E isso fazia que a alegria, principalmente da criançada. Então, esse ciclo, eles faziam a formação dos artistas locais. Então, a arte circense, adaptada à realidade regional, permitiu que talentos da própria Amazônia se integrassem e mais tarde formassem suas próprias companhias, misturando a tradição do picadeiro com a realidade cultural ribeirinha. Então, esses circos chegavam às comunidades da ilha ribeirinhas e pegavam ali os habitantes ali daquela localidade. Então, a partir daí, eles tinham uma formação. Algumas crianças e jovens se adaptavam ali àquele ritmo do circo, tinham uma formação e começavam a formar novas famílias circenses itinerantes, certo? E agora vamos mostrar para vocês o resgate da memória dos circos itinerantes e o papel fundamental dos artistas circenses locais na Amazônia. Bem, o circo popular, especialmente o circo-teatro, representa o fio condutor que ligou a efêmera opulência da Belle Époque à cultura do interior. Então, por que efêmera? Então, esse período da borracha, enriquecimento aqui da cidade de Manaus durante a Belle Époque foi um período bem rápido. Então, por isso que é chamado efêmero. Então, a partir daí, surgiram essas companhias itinerantes de circo, diferente dos grandes teatros de ópera, ou seja, nesse período, vinham várias companhias de teatros europeus aqui para o Amazonas. Por isso que foi construído o Teatro Amazonas. Então, a memória do circo, ela é efêmera e oral, o que torna seu resgate tão vital e desafiador. Então, esses circos itinerantes, não tem nenhum documento que ele veio a Manaus, ou então a essas localidades. Então, os pesquisadores eles têm muita dificuldade para pegar esses documentos, pois na época não havia essa tecnologia de câmera, de fotografia. Então, os desafios do resgate da memória é o maior desafio em documentar o circo itinerante na Amazônia, que resiste em sua natureza nômade, ou seja, não tem localidade fixa. Então, ele ia de cidade em cidade, ribeirinha. Aqui ao lado nós temos uma imagem de uma família itinerante, chamada Família de Saltimbancos. Isso aqui é uma releitura da obra de Pablo Picasso, que ele foi um pintor, certo? Que se destacou na pintura cubista, ou seja, ele transforma as figuras em quê? Em figuras geométricas. Mas antes disso, ele pintava a fase azul e a fase rosa. Então, ele documentou através da pintura ali o circo itinerante, os saltimbancos. Então, os saltimbancos, ele surgiu lá na Idade Média, certo? Que eram famílias que se faziam espetáculos de palhaçaria em cidades em cidades. Durante a Idade Média, tudo que não era uma manifestação voltada para a religião, porque era uma arte voltada para a Igreja Católica, então tudo era considerado profano. Então, eles eram muito discriminados. Então, o Pablo Picasso retrata aí essa família itinerante de um circo de saltimbancos, certo? Então, esses circos, ele continua através do que? Da tradição oral, ou seja, os conhecimentos,
os números, os segredos da lonas, as rotas, a vida na estrada são transmitidos de pai para filho, de forma oral e prática, com pouca documentação formal. Então, diante disso, certo? Muitas companhias, como a família Garcia ou outras famílias tradicionais, mantêm a arte viva há gerações. O nome da família é o nome da companhia. Ou seja, essa família Garcia, ela teve origem lá em Campinas, em São Paulo. Então, essa companhia cresceu tanto que ela foi fazer espetáculo em várias cidades brasileiras. Então, o nome Garcia é o nome da família. Então, esses circos itinerantes, ele tem o nome principalmente das famílias. Então, os verdadeiros guardiões dessa memória são as famílias circenses que transformaram a lona em lá, o rio em estrada. Então, vamos falar sobre a logística fragmentada. Os registros, quando existem, estão dispersos em arquivos de jornais locais de pequenas cidades ou em coleções particulares das famílias, o que dificulta a pesquisa acadêmica. Então, os historiadores, principalmente os pesquisadores, principalmente aqui do Amazonas, têm uma dificuldade muito grande, como eu já falei para vocês, por falta de documentação. Então, essa pesquisa geralmente é através da oralidade, através dessas famílias circenses. Arte efêmera. Diferente de um edifício tombado, por exemplo, como o Teatro Amazonas, a lona é desmontada. A arte se manifesta e se esvai a cada apresentação. É por isso que é chamado um bem imaterial, certo? Então, o circo é uma arte efêmera e é um patrimônio cultural imaterial. Então, o foco no artista circense local, a alma desse resgate está no artista que vive na região. Eles não são apenas executores, mas também os historiadores vivos da sua arte. Então, essa pesquisa é feita através das famílias circenses. Então, o repertório híbrido. O artista local domina o circo-teatro, sendo palhaço, o acrobata, o ator e, por vezes, músico. Essa versatilidade é essencial para a sobrevivência econômica em rotas isoladas. Então, o que é importante? Valorizar o circo como um patrimônio cultural global e amazônico. Significa preservar memórias, linguagens artísticas e modos de vida que expressam criatividade, resistência e pertencimento. Então, temos que valorizar o circo como um patrimônio cultural. Então, o circo, ele continua sendo um espaço de encontro, imaginação e crítica, essencial para a diversidade cultural e para a construção de diferentes visões de mundo. Hermínia Silva, que é uma pesquisadora, doutora, principalmente que pesquisava sobre o circo. Ela faleceu em 2024 e ela destacou na sua pesquisa a importância do circo familiar na construção da arte popular brasileira, enquanto estudos sobre cultura amazônica reforçam o valor dessa prática como patrimônio imaterial, como eu já falei para vocês. Então, grande parte dessa história é preservada por relatos, como eu já falei, orais e pesquisas sobre cultura popular, mas corre o risco de se perder pela falta de registros formais e pela diminuição dos circos de pequeno porte. Então, resgatar essa memória significa reconhecer o circo como parte essencial da identidade amazônica, valorizando suas histórias, trajetos, estéticas e relações com as comunidades ribeirinhas. Então, vamos mostrar para vocês o risco e algumas artistas circenses, certo? É um pequeno VT que vocês vão assistir e verificar sobre
os riscos e o que os artistas fazem no interior dos circos. Vamos lá? O circo produz discursos simbólicos que vão além do entretenimento, especialmente por meio das apresentações de corpo, risco e habilidade. O corpo circense é treinado e disciplinado, simbolizando força e superação, mas também revelando tensões ligadas a padrões estéticos e a intensa exigência física. O risco cria a emoção do espetáculo, representando coragem e desafio, embora seja resultado de técnica e controle rigorosos. A habilidade exalta a virtuosidade e o domínio técnico dos artistas, reforçando narrativas de dedicação e tradição. Juntas, essas dimensões constroem significados culturais que transformam o circo em uma linguagem artística que expressa valores, identidades e modos de vida. Então, vocês viram aí que o circo ele destaca o que? Valores, certo? De uma determinada comunidade. Então, é que a gente vai mostrar agora as características físicas e técnicas dos artistas circenses. Primeiramente, força e resistência. Não se trata apenas de levantar peso, mas de manter o controle muscular e a energia durante apresentações longas e tecnicamente exigentes. Então, muitas vezes não é uma pessoa muito musculosa que consegue carregar uma outra. Então, tudo isso são técnicas, são práticas, certo? Além disso, nós temos a flexibilidade e amplitude, são essencial para acrobacias, contorcionismos e para a preservação de lesões. É a base para a fluidez dos movimentos. Então, os artistas circenses, ele tem que ter muita flexibilidade. Então, para isso, ele precisa treinar muito alongamento. Então, são dias, horas de práticas, ou seja, para que faça um bom espetáculo. Também precisa de precisão e coordenação, a capacidade de executar movimentos milimetricamente corretos, crucial para a segurança e o sucesso de atos com risco, como trapézio, corda bamba ou malabarismo. Você já viu no espetáculo de circo? Ou seja, os acrobatas, os malabaristas que andam ali numa corda. Então, eles têm que treinar horas e horas, dias, meses, para que o espetáculo seja milimetricamente correto. Então, isso existe muita técnica e muito treino para que haja um bom espetáculo e sem risco e sem erro. Também tem que ter a consciência corporal, um profundo entendimento de onde o corpo está no espaço, fundamental para o equilíbrio e a execução de manobras complexas. Então, para isso, eles precisam treinar aqui no picadeiro, no espaço, certo? Aqui do circo, porque eles precisam saber do espaço, onde eles podem andar, até que ponto, para que não chegue lá na plateia. Então, tudo isso é o que? Treinado também no espaço aqui do picadeiro, certo? Então, ele tem que ter uma consciência corporal e conhecer tanto o corpo quanto o espaço que ele vai fazer o espetáculo. E também que tem que ter foco e concentração absoluta. Dada a natureza perigosa de muitos atos, a capacidade de isolar-se de distrações e manter o foco total é uma questão de sobrevivência e sucesso. Então, o artista circense ele tem que ter uma concentração absoluta. No dia do espetáculo, o circo está lotado ali. Então, ele não tem que prestar atenção, por exemplo, numa criança chorando, algo acontecendo. Então, essa concentração tem que ser absoluta para que ele possa fazer um bom espetáculo e seja um sucesso. Disciplina e dedicação. Anos de treinamento repetitivo e rigorosos são necessários. A disciplina é o motor da progressão na arte. Então, são anos e anos e anos treinando técnica corporal ali para que no dia do espetáculo tudo seja perfeito.
Resiliência e gestão de risco. Lidar constantemente com medo, o risco de falhar e a necessidade de se levantar e tentar novamente após um erro. Então, durante os ensaios, o artista treina. Alguns erros acontecem para que no dia do espetáculo ele esteja ali fazendo um bom espetáculo sem risco de cair ou de se machucar, certo? E autoconfiança, que é a crença inabalável na própria capacidade de executar o ato, transmitindo segurança ao público. Então, ele tem que ter uma autoconfiança. Por exemplo, um malabarista ali que está se equilibrando ali numa corda bamba, os trapezistas. Então, ele tem que passar essa segurança ali para o público para que no momento ele não tenha medo e também possa acontecer um acidente. Muitas vezes, é claro, que tem uma rede ali para que esses acidentes não aconteçam. E também a presença de palco, carisma. Além da habilidade de preencher o picadeiro, atraindo a atenção do público através da energia, do olhar e da postura, mesmo sem falar nada. Então, esses artistas circenses, além de ter todas essas habilidades corporais, de treinos e treinos, ele tem que ter o carisma ali de fazer com que o público se emocione com o espetáculo, sem falar uma palavra. Ele leva o quê? Essas emoção. Então, ele tem que cativar ali o público através dos gestos, principalmente ali os palhaços, né? Que às vezes são uma dupla de palhaço que está ali contracenando, e ele tem que ter esse carisma ali para levar essas emoções lá para o público que está assistindo. E também a expressão corporal, usar o corpo para comunicar emoções, contar uma história ou evocar sentimentos, transformando a técnica em arte. Então, todo o artista circense, ele tem que ter essa técnica artística de todos esses elementos. Ele tem que conhecer o corpo, ele tem que ser um artista, ele tem que passar a emoção para o público que está presente. Conexão com o público, a capacidade de criar um vínculo emocional, seja através da comédia, como o palhaço, como eu já falei, ou da beleza e da tensão de um ato aéreo, como, por exemplo, os trapezistas e os malabaristas. E a versatilidade, ou seja, muitos artistas precisam dominar mais de uma disciplina e estar prontos para se adaptar a diferentes roteiros e performance. Então, o artista ele é completo. Muitos artistas circenses, eles são viajantes do extraordinário, são guardiões de um universo onde a gravidade é apenas um detalhe e o impossível se torna rotina sobre a lona colorida. Ele se transforma em protagonista de histórias feitas de coragem, disciplina e encanto. Então, todo artista que está no picadeiro, ele carrega cada artista, ele carrega uma arte única. Os acrobatas desafiam o ar com seus saltos precisos, desenhando movimentos que lembram pássaros em pleno voo. Os malabaristas dominam o ritmo do espaço, fazendo objetos dançarem em trajetórias quase hipnóticas. Já os palhaços, mestres da alegria, transformam o simples em grandioso, arrancando risos sinceros com sua sensibilidade disfarçada de brincadeira. Então, o circo, ele não é apenas um espetáculo, é um modo de viver. Nos bastidores, os artistas compartilham histórias de estradas, ensaios infinitos, laços de família e uma paixão que passa de geração em geração. Então, eles levam consigo a missão de espalhar encanto por onde passam, criando memórias que brilham nos olhos do público
muito depois do espetáculo terminar. O circo, ele está na memória afetiva de todos nós. Então, quem já foi ao circo sempre lembra de um espetáculo, ou de um palhaço, ou de um malabarista. Então, cria essa memória afetiva no público. E assim, nós terminamos essa aula.